Olá pessoal, seu professor de análise gráfica mais bonito e sensato voltou. Brincadeiras à parte, esse canal aqui era para ser só de análise gráfica, mas nosso trabalho aqui é uma coisa tão complexa que eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho de psicológico, porque esse canal foi criado para ajudar as pessoas. Eu resolvi criar isso aqui porque eu acompanhava por aí a maioria desses canais aí de vendedores de sonhos, golpistas, essa galera que quer te vender quer fazer você comprar o curso dela, né? Então fala que é sempre mil maravilhas e tudo muito fácil. E se eu ficar só na análise gráfica, eu não vou conseguir ajudar vocês plenamente. Vou retomar esse canal aqui que estava meio parado. Esse vídeo aqui vai ser para trocar uma ideia com vocês sobre o que tem acontecido aí, para vocês se aproximarem mais aí do seu professor, entenderem mais com quem vocês estão falando. Eu saí da maioria dos grupos aí de análise de criptomoeda e tudo mais que eu tava, porque tem acontecido muitas coisas por aí, o mundo tá meio maluco. Então eu vou ter aqui um bate-papo com vocês, com uns conselhos aí pro trabalho de trade de vocês aí do dia a dia. Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso bate-papo. Bom, começando, esse canal aqui tá muito parado há meses. Nem sei há quanto tempo não sai um vídeo novo aqui. Não só do canal fiquei parado, como dos trades. Tenho feito muito pouco com o mercado maluco aí. A maioria da minha carteira spot ficou de fora, tá aplicado em CDB, qualquer coisinha de renda fixa aí de baixo risco. E eu tenho feito day trade nos futuros, ocasionalmente. Nos últimos meses eu tive uns problemas aí externos aí que tiram a minha atenção total do trabalho da análise gráfica. E o primeiro conselho que eu tenho para vocês é: se você está com algum problema externo, independente do que seja, que atrapalhe a sua concentração para você estar operando, só para, porque você acaba perdendo o seu racional e começa a achar sinal onde não tem, começa a se fixar no primeiro sinal que você viu e esquece de analisar o que está acontecendo depois e se perde, fica focado naquela ideia inicial e vai indo pro buraco e nem percebe o que está acontecendo. Eu não tive nenhum prejuízo por causa disso, porque eu simplesmente parei de operar. Só opero quando tá tudo tranquilo. Além desses problemas recentes aí, eu tenho um pré-diagnóstico aí de TDAH. Pode ser que eu tenha isso. Comecei um tratamento para resolver essa possibilidade. Então isso acaba me deixando mais lento aí para esse processo de ficar criando vídeo e tudo mais. Como eu falei no início, eu criei esse canal aqui para ajudar o pessoal depois de ver a maioria desses vendedores de sonhos aí levando um monte de gente pro buraco. O pessoal que começa a fazer isso aqui tá procurando alguma saída aí para falta de renda, para crise global que está acontecendo. Começa a procurar aí um norte novo para ter uma segunda, terceira fonte de renda aí. Só que isso aqui é muito perigoso. Em vez de você achar uma fonte de renda nova, você pode achar uma armadilha que vai levar seu dinheiro. Por isso que isso aqui é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Eu estava em vários grupos de análise e o que eu mais vi era gente que entrava lá completamente perdido, querendo ser kamikaze. Entrar sem saber de nada, tentando fazer uma aposta de loteria que 90% das vezes vai dar em prejuízo. E o pessoal vai com dinheiro da família, pega dinheiro emprestado no banco para fazer isso, faz uma ou outra operação bacana e já fica maluco e coloca tudo lá dentro. Eu cansei de ver gente entrando nesses grupos atrás de call, de entrada e saída de moeda, sem ter noção nenhuma de nada, só querendo pegar alguma chamada para salvar a vida aí na ideia dos outros. Já vi gente falando que queria fazer acontecer, mas não tinha tempo de estudar e que é assim mesmo e que tem que ser assim. E não é.
Quando eu via alguma pessoa dessas, eu descia a bronca, fazia textão enorme, falando que o lugar dessa pessoa não é aqui, não é fazendo esse tipo de trabalho, porque isso aqui não é brincadeira. Eu encontrei algumas pessoas muito boas de análise nesses grupos, tinha gente séria, tinha gente que estava aprendendo, mas tinha a humildade de saber que não é o dono da verdade. Ia sempre com calma, pouco risco, colocando pouco dinheiro para risco. Admiro essas pessoas e continuo ajudando quem quiser. Mesmo eu tendo saído da maioria desses grupos, eu deixei claro para eles que eu vou continuar ajudando quem precisar dessa ajuda. E por que eu saí da maioria dos grupos? Acontece que nos últimos tempos, parece que o mundo ficou maluco. E um grupo de investimento e dessas coisas, a gente sabe que a maioria da galera é de direita. Na verdade, eles acham que são de direita. A maioria das pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, não sabem nem do que estão falando. São pessoas que começaram a seguir uma torcida e tem um fanatismo maluco que leva elas a crerem essas coisas. Mas como a maioria das pessoas que estão nesses grupos são de direita, no meio deles a gente tem aqueles alucinados também. Então, um grupo de análise de moedas, a galera começa a ficar jogando fake news, aquelas notícias, não só por ser fake news, mas aquelas notícias que são bizarramente fake news. Não só essas notícias, mas as pessoas começando a debates sem pé nem cabeça. A maioria dos grupos se perdeu e ficou um debate maluco de política em que ninguém sabe de nada e todo mundo quer ser dono da razão. E assistir essas discussões me deixava puto profundamente, porque essa ideia idiota tá acabando com a convivência geral de todo mundo. Esse negócio de torcida de A e B, em que A não suporta nenhuma palavra de B e vice-versa, pra mim esse é o verdadeiro problema do mundo. Porque a galera A não se mistura com a galera B e vice-versa. Não existem mais conversas francas. É uma pessoa defendendo uma coisa acima de tudo e irreversível, e a outra pessoa defendendo outro lado acima de tudo e irreversível. Não existe uma conversa em que o pessoal pode chegar junto a uma solução geral que vai mesmo ajudar todo mundo. As pessoas esqueceram que está todo mundo no mesmo barco, que a eleição de presidente do país é praticamente um jogo das cadeiras e que no fim desse jogo das cadeiras que tem há 4 anos, a gente volta para nossa vida e no fim das contas aquela discussão toda maluca que fez pai parar de falar com filho, amigos pararem de se falar, famílias, funcionário que foi mandado embora por causa disso. Não tem sentido nenhum isso, parece que é mentira, mas acontece muito, tudo isso. Como é que um pai pode parar de falar com um filho por causa de uma merda dessas? Eu tive isso no meu convívio. Eu tenho um grupo de amigos com mais de 20 anos em que alguns simplesmente desapareceram por divergência política. E não só eles, como a maioria das pessoas em geral aí, que tem tido essas brigas políticas e afastado-se das pessoas do seu convívio cotidiano, esquecendo o resto da vida e resumindo tudo a essas discussões idiotas atuais, esquecendo toda a convivência boa que você teve com uma pessoa por causa de uma discussão idiota de A contra B. E assim como eu sou contra esses vendedores de sonhos picaretas da internet, eu sou contra essa nova cultura de A versus B, dessa segregação que tem acontecido. E eu saí desses grupos porque eu cansei de ver essa briga do A contra B. E parei para refletir de que agora o mundo está sendo dividido em dois. Principalmente aqui no Brasil, a nossa realidade, a partir de agora, não agora, mas já há alguns anos,
A nova cultura está criando dois mundos dentro de um só. Enquanto a galera está se separando, está existindo um mundo desse lado e um mundo desse lado. As pessoas que têm convivência só com as pessoas que são de esquerda, só com as pessoas que são de direita, e vão ter pessoas com ideais diferentes, as crianças vão ser criadas com dois modos diferentes, sendo ensinados um a odiar o outro, desde sempre. Eu já vi umas bizarrices de crianças debatendo política na escola, crianças de 4, 5 anos. E milhões de comentários, ai que bonito, a criança já desde cedo discutindo por causa de política. E não, isso é uma loucura, estão tirando a infância da criança pra ficar brigando por causa de política. A criança não sabe o que é isso, cara. Ela tá refletindo as besteiras que ouve em casa pra outra criança que tá repetindo as besteiras que tá ouvindo na casa dela. Briga de criança por causa de política, uma coisa que elas não fazem ideia do que é. Que loucura de mundo é esse que a gente tá vivendo? Em que se comemora crianças brigando por causa de uma porcaria de política. Eu não vejo sentido nisso. E é tanto sentido quanto as pessoas adultas, que já deviam entender melhor como as coisas funcionam, mas estão com o cérebro regredindo e ficando fanáticas. O que eu vejo não são brigas políticas, são brigas de fanáticos, do lado A contra o lado B. Todo mundo esqueceu que o país é um só e todo mundo devia lutar junto por uma coisa comum, para todo mundo evoluir, todo mundo melhorar. Eu nem vou me estender muito nesse assunto. Isso é só para eu dizer pro pessoal dos grupos que me acompanhavam aí que eu saí fora disso por causa disso, porque eu não aceito essa nova cultura. Eu acho que é uma cultura burra. Assim como as pessoas que ficam inventando e compartilhando coisas falsas para tentar provar alguma coisa sem sentido nenhum para as outras. E essas discussões de dia inteiro aí que acabam com todos os focos de... Provavelmente não é só esse grupo de investimento, provavelmente a maioria dos grupos de tudo, até grupo de família e de amigos, estão nessa porcaria aí desses debates sem fim, sem fundamento nenhum. E agora eu vou começar a usar o nosso grupo de estudos, que também tá parado há um bom tempinho, né? Eu vou usar esse grupo de estudos, que é meu, pra gente conversar por lá, pra gente debater por lá. E já tem muito canal por aí de bolsa de valores, e eu não acho nenhum decente de criptomoeda. Então eu acho que a gente vai focar em criptomoeda. A gente já faz a maioria das análises nas criptos, então nosso grupo lá pode se tornar um grupo pra gente conversar francamente, sem essas palhaçadas. E lá, como o grupo é meu, se começar qualquer coisa assim, eu consigo me livrar das pessoas das sementes ruins que tem no meio do grupo. Não é excluindo ninguém de direita, nem de esquerda, nem nada disso. Tá todo mundo lá unido por um propósito, que é aprender a trabalhar com análise gráfica. Isso não tem nada a ver com política, então todos são bem-vindos. Eu só não quero ninguém debatendo besteira lá. Não é um grupo para debate de política, é um grupo para estudo de análise gráfica. A galera pode conversar sobre outras coisas, mas evitar fugir do foco do grupo de estudo. Então a partir de agora a gente pode começar a usar nosso grupo para isso. Aqui no canal provavelmente a gente vai continuar com umas aulas esporádicas. Eu não vivo de YouTube, não vivo só de análise gráfica, meu trabalho tradicional é outro. Por isso eu tenho a possibilidade de ficar o meu tempo sem operar, que eu vou estar tranquilo. Se eu vivesse do canal, eu me dedicaria mais a ele. Podia sair do meu trabalho tradicional e todo dia trazer conteúdo para cá. Mas essa não é a realidade ainda. Mas mesmo assim, tudo que já tem de conteúdo aqui, já dá para aprender bastante coisa. Eu aprendi mais coisas aqui para trabalhar com vídeo, edição de vídeo e tudo mais. Então provavelmente eu vou renovar as aulas antigas, que são os preceitos básicos, os mais importantes, e já dá para trabalhar só com eles. Então eu vou tentar encurtar mais ainda as aulas, ficar uma coisa mais sem enrolação ainda. Vou renovar essas aulas e vou trazer novos conteúdos para cá. Uma das coisas que desanima para continuar fazendo essas coisas, que faz eu ficar um tempão sem postar vídeo, é a falta de interação com o pessoal.
Então eu sempre peço pro pessoal para colocar nos comentários alguma dúvida, algum assunto que quer que traga para cá. Então agora expandindo um pouco mais, saindo dessa análise de gráfica pura, adicionando outras coisas, é mais uma chance que vocês têm de trazer qualquer tipo de assunto desse mundo aí de análise dos mercados em geral. Então, mais uma vez aqui, eu peço para vocês nos comentários colocarem que tópicos vocês gostariam de ver por aqui. Talvez no futuro eu venha com mais vídeos assim de conversa com vocês sobre esses assuntos. E para hoje vai ser isso. Vou voltar a gravar minhas aulas aqui. Então em breve tem mais vídeos vindo por aí. Se cuidem e até a próxima.